Está todo mundo participando. CENED. A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CEJADB e comentarista de lições bíblicas CPAD. Venho, por meio desse vídeo, lhe convidar para participar do 11º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento promovido pela CPAD. Vai acontecer nos dias 13 a 16 de março de 2025, em São Paulo, na sede do Ministério da Assembleia de Deus do Belenzinho. Estarei participando, com a graça de Deus, com o tema Filosofia da Educação, como base para o ensino cristão. Você é o nosso convidado especial. Faça a sua inscrição no site cened.com.br. Participe! CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. Promessas para os pais e filhos. Nesta lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos um contexto desafiador na criação dos filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. O primeiro tópico da lição diz o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Primeiro subtópico, pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e seu galardão. Salmo 127, 3. O Senhor ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade. E por isso, eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Salmo 127, 4. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. Segundo subtópico, diz um mandamento com promessa para os filhos. Para os filhos que são a herança do Senhor, para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas sejam longas, vivam bem e também vivam longo tempo sobre a terra. Efésios 6, 1 a 3. Essa promessa remonta ao 5º mandamento de Deus proferido por Moisés no deserto. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, na bênção para os filhos, na medida em que eles honram os seus pais em vida. Terceiro subtópico, mandamentos e bênçãos para os pais. Se, por um lado, os filhos devem honrar os pais, este não deve provocar a ira aos filhos. Efésios 6, 4. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria entre amor e a disciplina aplicam com sabedoria, promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênçãos para os pais e estes para os filhos. Diz a palavra, a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.
Salmo 128, versículo 3 e 4. Assim valorizemos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos os nossos filhos para que andem nos caminhos no temor do Senhor, de modo que dele não se desviem. Provérbios 9 e 10. Segundo tópico da lição, o cuidado dos pais com os filhos. Primeiro subtópico, cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos, conforme Deuteronômio 6, 4, 9, 11. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra de Deus. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar e esta é a extensão da igreja local. Lembremos de que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Assim, os nossos filhos terão o ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. Segundo o subtópico, prioridade na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem de sua família. Isso está lá em 1 Timóteo 3, 2, 4, 12. Né? Embora os textos bíblicos que falem sobre esses assuntos tenham como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham os devidos cuidados e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridade na vida do cristão, faríamos assim. Primeiro, o cônjuge. Segundo, os filhos. Terceiro, a igreja. Assim, quando as nossas famílias está bem cuidada, consequentemente, teremos uma igreja bem assistida. Terceiro subtópico, disciplina e estímulo aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais. João 13,15. Para gerar obediência, honra e responsabilidade dos filhos. Não é? Tem vários textos bíblicos que mostram isso. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago e a demonstração de carinho, afeto pelos filhos para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Terceiro tópico geral da lição, bênçãos, pais e filhos. Bênçãos para a posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Em Joel, diz assim, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2,28. Em Atos dos Apóstolos, Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2,39. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. A promessa de bênçãos espirituais sem medidas para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina mediante o Espírito para os nossos filhos. Portanto, ore para que seus filhos, sua filha, recebam o batismo com o Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. Segundo subtópico, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser o ambiente em que os nossos filhos têm experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus.
Dessa forma, ajudaremos muito nossos filhos e a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que em nossa família, os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas e dificuldades, para que se tornem tema de nossa intercessão no lar, conforme Deuteronômio 6, 6 e 9. A nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados. Terceiro subtópico: pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente, conforme Mateus 19, 14. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para experimentar as suas demandas, a fim de que direcionemos a nossa atenção para elas. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias de ânimo que os instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Efésios 6, 10 a 13. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Concluindo, dizemos que a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisa. Deus é zeloso pela nossa família. Amém.